Com a palavra, o nosso irmão David Marçal para a palestra da noite de hoje. Boa tarde a todos, boa noite. Nós fomos chamados para falar um pouco do Evangelho de Jesus. Nosso tema são as elucidações evangélicas. Esse tema, lendo há poucos dias atrás um livro centenário, por sinal, muito conhecido nos espíritas dos primeiros tempos, do nosso irmão já desencarnado Antônio Luiz Saião. Esse livro foi indicado por Bezerra de Menezes antes de desencarnar como um livro para ser lido. E bebendo na fonte dessas palavras, e bebendo na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo, é que vamos meditar. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E nesse propósito, meus irmãos, de dissipar as trevas, restabelecer todas as coisas, é que, cumprindo uma promessa de Jesus, do envio do Consolador, é que no século XIX, em 1804, desce outra vez até nós a personalidade de Denizar Leon Rivail, conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo. E através desse apóstolo do Cristo é que nós temos hoje a chance de entender o Evangelho redivivo, em espírito e verdade, sem os acessórios, sem as manchas, as alterações que foram acrescentados por mãos humanas, visando interesses inferiores. Através do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nós temos acesso aos novos dogmas que a Igreja tentou sufocar no passado. Mas que dogmas são esses? Que verdades são essas que a Igreja tanto tentou subtrair, empanar, não fazer vir à lume? O Espírito de Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala muito bem sobre esses dois dogmas divinos. Quando ele nos diz assim, uma mensagem psicografada: não percebeis desde já a tempestade que há de assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ó vós todos que sois os novos apóstolos, vós todos que tendes fé na soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ide e pregai o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Segundo bem ou mal tenham desempenhado as suas missões, e pela maneira pela qual suportar as provações terríveis. Aqui Erasto nos coloca que quais dogmas foram sufocados no passado: a reencarnação e a elevação dos espíritos pela lei do progresso. Reencarnação e elevação dos espíritos pela lei do progresso. Meus amigos, essa palavra reencarnação, em mensagem posterior, por um outro espírito muito elevado, chamado Lázaro, ela é mencionada como a segunda palavra do alfabeto divino. Olha que coisa interessante. Ele nos explica que a primeira palavra do alfabeto divino foi o amor que Jesus nos ensinou. A palavra amor é a primeira palavra do alfabeto divino. A segunda palavra do alfabeto divino, segundo Lázaro, é a reencarnação. Só que ele nos diz mais. E a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. E não é mais aos suplícios, ao martírio que ela conduz,
mas sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. O interessante, quando se fala em evolução, é que esse mesmo espírito, de forma interessante, nos coloca uma lei evolutiva, nos dizendo que o homem, no seu ponto de partida, só tem instintos. Mais avançado e corrompido, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Olha que coisa interessante, olha o processo evolutivo do espírito através das inumeráveis encarnações. Instintos, sensações e depois sentimentos. E ele fala aqui dos sentimentos, o amor é o requinte, é a sublimação, é a essência divina. E para atingir esse nível de sublimação do amor, é que nós devemos sublimar as sensações, sufocar os instintos, os impulsos da matéria, a fim de que as sensações se transformem em sentimentos, porque os sentimentos, os instintos, são os embriões do sentimento. Desta maneira, meus irmãos, nesse processo evolutivo, é que a encarnação desempenha papel preponderante, através das inumeráveis romagens, das inúmeras vidas aqui na Terra ou fora dela. É que nós, espíritos em evolução, necessitados ainda de encarnar, é que vamos sublimando os egos, os eus inferiores, as paixões inferiores, a fim de que a luz de Cristo brilhe em nossas almas. Mas o que é interessante de se notar é que nessa caminhada das trevas para a luz, do átomo para o arcanjo, existe um ponto quando nós estamos no terreno das sensações, nessa faixa de emoção inferior, existe um período ali, um certo dia específico, em que há um despertar na nossa alma e nós simplesmente temos pejo, ojeriza daquilo que nós somos, nos tornamos naquele instante. E então decidimos nos mudar, buscando agora as diretrizes do Evangelho de Jesus, que é o norte da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Sem essas diretrizes, nenhum espírito consegue escalar aquela escada de Jacó, que segundo as Escrituras Sagradas, tocava o chão e os céus, e os anjos subiam e desciam, simbolizando para nós a linha evolutiva do homem ao anjo, nas diferentes etapas evolutivas e provações que teremos que passar. Meus amigos, esse instante em que acordamos para Deus, cansados da iniquidade nossa, cansados de emoções inferiores, de prazeres fugidios e enervantes. No passado remoto, nós vemos Paulo de Tarso de frente à entrada de Damasco. Faltava poucos quilômetros a um sol do meio-dia intenso, e ele estava indo a Damasco com documentos do Sinédrio a fim de prender Ananias, possivelmente até decretar uma pena de morte dele, porque ele, naquele momento, fanático e com o coração cheio de propósitos de vingança e de defesa do mosaísmo da época, ele tinha essas ideias de perseguir todos os cristãos da época, que simbolizava a personalidade de Jesus. E naquele propósito, chegando à cidade, com o coração cheio de sombras, ele percebe nos céus uma luz tão poderosa, tão envolvente, mais intensa que a do próprio sol, e essa luz o faz cegar, o faz ter vertigem, e ele cai do camelo, e cai e fica cego.
E naquele momento, na cegueira dele, ele consegue vislumbrar um vulto que vai tomando uma forma humana, uma luz poderosíssima. Mas como ele não conhecia Jesus fisicamente, ele não sabia de quem se tratava, então ele pergunta para esse ser divino: quem és tu, Senhor? E esse ser divino olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo vira Paulo e se transforma no maior divulgador do Evangelho de Jesus, no maior propagador do Evangelho de Jesus. Sem Paulo de Tarso é provável que não teríamos hoje conhecimentos de Jesus, não teríamos as Escrituras Sagradas que nós temos hoje, devido a esse grande espírito chamado Paulo de Tarso. Mas nós temos outros também, que beberam nessa fonte do Evangelho de Jesus, na presença divina de Jesus, e se transformaram em fontes de luz, em fontes de água viva, segundo a poesia do Evangelho. Há um ser que estava não com esse coração envolvido em sombras, como o de Saulo, nesse momento, mas um coração envolvido em vazio existencial. Era um espírito que ainda estava ligado a prazeres materiais intensos, sem esperança, buscando sucesso material, e já cansado de sorver o mesmo cálice de prazeres e gostos inferiores que a vida coloca à sua disposição. Ele, no quintal da casa dele em Milão, no ano de 386, não é 1386, é 386, no século IV, esse espírito foi simplesmente Santo Agostinho. Naquele momento ele não era Santo Agostinho, ele era Aurelianus Augustinus. E naquele momento, uma angústia da alma, um vazio tremendo, ele no quintal da residência, junto com seu amigo Alípio, que estava com processos semelhantes dentro da alma, nenhum confessou com o outro, eles não sabiam. Ele de repente se levanta, sai de perto do amigo, com vergonha de chorar perto dele, e de repente desaba em lágrimas, sentindo um vazio, uma falta de Deus, como ele nunca tinha sentido antes. E de repente ele escuta um cântico juvenil, quase que de criança, na verdade de criança, na linguagem latina da época, traduzindo para o português. A música falava incessantemente para ele assim, ó: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aquele coral juvenil entrou dentro da mente dele, do seu ser, e ele ficou impressionado com aquilo. E imediatamente a intuição falou com ele: é Deus falando comigo. E aí ele pensou, muito racional por sinal, e isso é bom, muito racional, ele pensou: mas e se esse cântico que eu estou atribuindo a Deus não é de alguém, de alguma criança na rua cantando alguns versos que as escolas ensinam, e eu estou achando que é de Deus? Olha a racionalidade do ser, tentando separar o joio do trigo, mas também se defendendo o edifício de ilusões que naquele instante ia ser destruído, e que muitos de nós têm a mania péssima de se apegar com todas as forças, com medo de encarar a verdade que exige uma renovação completa e o sacrifício completo da personalidade antiga. Mas aquele espírito já era mais avançado, mais desenvolvido, mais maduro, e ele, percebendo a letra, ele concluiu que nunca tinha ouvido, aliás, aquela melodia em escola, em criança alguma, e ele concluiu realmente que era Deus falando com ele. E aí ele olhando, toma e lê, de repente ele olha para uma mesa no fundo do quintal e vê um livro, um pequeno livro, que na época é chamado de Códice, que na época representava a coletânea das epístolas de São Paulo. Ele corre até este livro, antes de abrir ele para, suspira, se prepara espiritualmente e diz para si mesmo: aonde meus olhos se fixarem, aí é a mensagem de Deus para mim. Então ele abre o livro, cai em Romanos e cai exatamente num versículo assim: e não andeis em glutonarias nem embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em rixas e contendas, mas revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo,
e não andeis cuidadosos com os prazeres impuros do leito. E naquele instante, uma luz divina desce no íntimo daquele ser e varre para todo sempre as sombras da dúvida, as sombras da negação, da incredulidade, e transforma aquele ser, prepara aquele ser para se tornar um dos maiores pilares do Evangelho aqui na Terra. Isso foi no ano de 386. Em 387 ele é batizado. Em pouco tempo depois, ele é ordenado bispo de Iponá. Deixou obras fantásticas. Nós temos belíssimas mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, 1800 anos depois. E esse mesmo Espírito nos ensina que nós devemos compreender o que é a vida na Terra. Qual é o objetivo da vida aqui na Terra? E ele, através de uma linguagem poética, mas um pouco triste, ele nos fala sobre a existência aqui no plano físico. Ele nos diz: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Portanto, todos vós que nele viestes viver, esperai, portanto, penas ardentes e lágrimas amargas. Mas quanto mais profundas forem as vossas dores, voltai os olhos aos céus e bendizei o Senhor por vos ter querido provar. Não reconhecereis a bondade e o poder do Senhor, senão quando Ele curar as chagas dos vossos corpos, ou envolver os seus corpos com todos os brilhos, roupas e joias que tanto o ser humano gosta de envergar. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, Senhor, por vos ter querido provar o vosso servo. Olha a sabedoria dessas palavras. Jesus ensinou a todos nós a transformar toda dor em cânticos de alegria. Jesus nos ensinou que no momento da dor é para você também contemplar as belezas que Deus colocou, a fim de que ela se atenuasse. Porque no deserto da vida o Senhor não colocou apenas a areia escaldante. Há sombras, há árvores que te ofertaram sombras, há oásis que te ofertaram água. Existe auxílio divino, porque o Pai é de infinita misericórdia e não deseja a morte do ímpio, nem a punição dos seus filhos por bel prazer de sentir a dor daqueles que estão aqui. Todos vós que passais por momentos difíceis nesse instante, seja de perda de entes queridos, seja fome, seja enfermidades cruéis, morais ou físicas, quaisquer que forem. Recomendação de Santo Agostinho: voltai os olhos aos céus, bendizei o Senhor, porque Ele vos vê. Ele sabe que você está passando por isso. Ele não te perdeu de vista. Segundo a poesia das Escrituras Sagradas, Ele te conhece pelo nome, não por apelidos. Você é filho dele. A dor que te visita tem um propósito. Ser resignado, ser obediente, não blasfeme. Ore incessantemente, porque a prece é o sustentáculo do ser. Mas ela precisa ser apoiada na fé que transporta montanhas para todo sempre, porque não precisarás passar mais por essas dores que já fizeram o efeito benéfico de te aperfeiçoar, porque a dor não tem função de punir ninguém, ela tem a função de educar,
melhorar o Filho de Deus, que às vezes, num tempo passado, adormeceu, se esqueceu, se afastou da divindade, buscando outros interesses que não eram os interesses do Pai. Meus amigos, creiam que o Evangelho é o livro da vida, e dentro do Evangelho de Jesus, estudado e vivido, porque nós não devemos nos esquecer que entre os religiosos há os que vivem a mensagem de Jesus e há aqueles que apenas falam, não vivem. Segundo a epístola de Tiago, muito interessante, ele nos diz assim: mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Meus amigos, espere as bem-aventuranças chegarem até você. Atraia ela até você, sendo fiéis a Deus, porque essa é a primeira virtude. É a maior das virtudes, segundo Jesus no livro Boa Nova, é a fidelidade a Deus. É a confiança em Deus, tanto quanto Deus também quer confiar em nós. Daquele jeito que a gente o conhece habitualmente, os vídeos mostram, ele era bem mais novo, ainda praticamente sem doença, já conhecido do Chico. No encontro com o Chico, ele já manifestava os primeiros sintomas da doença dos nervos, e o Chico falou para ele que era para que ele aproveitasse o tempo e se ilustrasse, lesse muito, estudasse o Evangelho, a doutrina espírita, porque chegaria um tempo em que seria tirado dele a visão. O corpo seria tomado pela doença e ele não conseguiria mais, através da visão, de outras percepções, se aprofundar. Então, que ele aproveitasse esse período em que ela não estava mais grave e se ilustrasse na doutrina espírita. E foi o que ele fez. Ele leu muito, estudou muito. É possível ver isso nas palestras dele. Esse estudo que ele fez, né? Ele aproveitou o tempo. Ele entrou em sintonia com aquela advertência de Jesus: andar enquanto tendes luz. Então, enquanto a luz da saúde permitiu, ele aproveitou e andou. Porque ele sabia que as trevas, a noite chegaria e não permitiria ele mais caminhasse nessa estrada. E a enfermidade chegou, realmente o acamou por décadas, só deixou nele um movimento de cabeça, praticamente, e a voz, uma voz, por sinal, com uma dicção muito boa, sem visão, bem limitada. Através dessa voz, ele fez inúmeras pregações, inúmeras palestras sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. O interessante é que ele foi convidado para fazer uma palestra, mas ele teve problemas e não poderia honrar com essa palestra. Então ele ligou para um conhecido dele, palestrante espírita, perguntando se ele o poderia substituir nessa palestra num centro tal. E as palestrantes falaram que sim, tudo bem. E estava tudo acordado, tudo bem, tudo combinado. E esse amigo de Jerônimo foi fazer a palestra, pegou o carro, foi no horário marcado, e na trajetória, nesse caminho em direção ao centro para fazer a palestra, ele teve um acidente gravíssimo. Gravíssimo. Quase desencarnou. E quando ele volta a si ali, que ele viu que ele não desencarnou, na adrenalina a mil, ele respira, abre o porta-luva do carro e retira o Evangelho segundo o Espiritismo e faz igual Santo Agostinho: vou abrir a casa, que aonde a mensagem cair é a mensagem que eu preciso. E ele vai e abre o acaso. Já estou rindo porque é muito interessante. Ele abre o acaso e olha a mensagem que caiu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele quase morreu de susto,
com a advertência do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele foi indiretamente aí avisado. A gente não sabe a personalidade da pessoa que tem dentro dela. Devia haver alguma coisa nele errada, alguma coisa que precisava ser arrumada, consertada, alguma coisa que necessitaria uma atenção melhor dele. Porque a advertência foi diretíssima. Se fosse um homem de bem, ele teria morrido. Ele liga para Jerônimo e fala: meu Deus do céu, eu abri o Evangelho e saiu, se fosse um homem de bem, eu teria morrido. Ou seja, eu não sou um homem de bem. Isso mantém um diálogo interessante, mas trouxe isso à lume novamente, essa história antiga, para mostrar esses dias em que há os despertamentos, há aquele insight da alma, em que você para e começa a ver coisas que você não via, não percebia antes. E a gente precisa aproveitar esses momentos, porque eles são excelentes na alma. Porque há seres que não aproveitam. No livro Há 2000 anos, Emmanuel teve um momento desse com Jesus em Cafarnaum, se eu não estou enganado. Quando ele sai para encontrar Jesus, para pedir a Jesus que curasse a filha dele, leprosa, filha Flávia, a filha que estava com lepra. E ele vai, já de tardezinha, caminhando nas ruas desertas de Cafarnaum, e interessante que Jesus parecia que já sabia, e realmente deveria saber, ele descendo a rua, ele vê um vulto diferenciado no encontro dele. Ele nunca tinha visto uma personalidade daquele nível. Ele descreve Jesus fisicamente com essa descrição física que a tradição trouxe, a tradição cristã trouxe para nós. Cabelos a nazarena, aquela barba, olhos iguais ao azul do céu, aquela túnica, aquela personalidade assim distinta, difícil de você se confundir com o outro. E é interessante que quando Jesus se aproxima mais, quase de frente um ao outro, e Jesus olha para ele olha para Jesus, e ele descreve que os cabelos do Cristo pareciam irradiar uma luz impressionante. E quando ele se vê, ele não percebeu, mas quando ele se deu conta, ele estava ajoelhado perante Jesus, chorando compulsivamente. E aquilo, não pensa que foi um choro daquela alma que encontrou o Cristo e está feliz, não. Foi um choro de raiva, um choro de revolta, porque ele, o senador do império, Públio Lentulus Cornélios, ajoelhado perante um simples carpinteiro, um homem do povo humilde, ele, o nobre romano, não era um choro abençoado, mas ele não conseguia se livrar daquela situação. Ele ajoelhou, porque ele não sabia que ele estava simplesmente em frente a um Espírito divino, ao governador da terra, a um Espírito eleito, aquele que caminhou ao Cristo, aquele que caminhou para Deus sem curvas. Entende? E Jesus fala para ele, Jesus percebeu a natureza íntima dele ainda rebelde, e Jesus fala para ele: todos os poderes do seu império são miseráveis, todas as conquistas, esse imperialismo romano, tudo isso é ilusão. Tu podes me seguir agora, senador, ou daqui a milênios. Infelizmente, ele não aproveitou esse minuto radioso que às vezes aparece no relógio de nossos espíritos. Ele não aproveitou aquele momento e não seguiu Cristo. E sofreu uma advertência poucos dias depois, num sonho com diversas anciões, falando para ele que ele tinha desperdiçado um minuto glorioso para o espírito dele. E isso rendeu para ele encarnações dolorosas futuramente. Então nós temos esses exemplos também em que a gente tem esse minuto em que tudo está pronto para que a semente do Evangelho, a presença de Deus, ela ecloda, viva, cresça e transforme o ser em um homem novo.
E muitos de nós desperdiçam esse momento. Teve um outro também que desperdiçou. Vou contar rapidamente, nosso tempo está finalizando. Quando Jesus, ainda não conhecido, ainda não tinha começado as suas pregações, ele estava de frente ao templo de Salomão, majestoso templo de Salomão, em Jerusalém, bem na porta do templo, parado olhando aquele monumento de pedras gigantescas. Então um sacerdote passa e o vê, e nota-lhe o perfil galileu, distinto de Jerusalém, se aproxima e o questiona. Vira para ele e fala: Galileu, o que fazes aqui? Então Jesus olha para ele e fala: passo buscando a fundação do reino de Deus na terra. E aí o sacerdote, chamado Hanã, orgulhoso, arrogante, dá uma risada irônica, vira para ele e fala: reino de Deus? Que pensas tu que vem a ser isso, o reino de Deus? E Jesus olha para ele e fala: o reino de Deus é a obra de Deus no coração do homem. Uma resposta inteligente, profunda. O sacerdote olha assim, de maneira estranha, mas ainda arrogante, vira para ele e fala assim: obra de Deus nas tuas mãos? Por acaso conquistastes alguma amizade, algum auxílio de algum príncipe ilustre em regiões desconhecidas para nós, que vem ajudar você nesse desiderato, nesse propósito? Onde estão os teus companheiros e os seus seguidores que te ajudarão nesse propósito? Jesus vira para ele e fala: meus companheiros virão de toda parte. E aí o sacerdote irônico olha para ele e fala assim: é verdade, os tolos e ignorantes estão em toda parte, esse será o material da tua edificação. E Jesus olha para ele e fala assim: sacerdote, nenhum mármore é mais precioso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha a resposta de Jesus para aquele sacerdote orgulhoso. E aí eles mantêm um diálogo por alguns minutos, e esse sacerdote vira-lhe as costas e sai arrogante e desperdiça, como senador, o minuto radioso, glorioso que poderia ter soado no relógio do espírito dele. E Jesus realmente aproveitou esse mármore que é o sentimento, que é o nós, que está no nosso coração. Se você abrir o seu coração, ele fala morada, conforme o Evangelho, no capítulo 43, capítulo 12, versículo 43, Jesus nos conta de um espírito imundo, que ele fala assim: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e desertos, e buscando repouso, guarida, e não encontrando, diz a si mesmo: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando a encontra varrida e adornada. Então ele vai e busca outros 7 espíritos piores do que ele. Vem e habita neste homem. O estado último deste homem é pior do que o primeiro. Essa advertência de Jesus é para aquele que não preparou o coração, ou para aquele que não vigiou devidamente, porque, segundo Jesus, ele foi livre. O espírito o deixou, o espírito do mal o deixou, mas por invigilância ele deixou que o templo do Espírito Santo, que é a nossa mente, fosse invadida de ervas daninhas, de ilusões materiais, de paixões inferiores, e atraiu por processos obsessivos uma legião de espíritos perturbadores que desviaram aquele ser do caminho que conduz a Jesus. Então devemos, meus irmãos, estar atento para a nossa caminhada. Orai e vigiai. A caminhada é áspera, mas também tem belezas. Não faltará a nenhum de nós a consolação de Jesus, porque nós estamos sob a proteção do Consolador. Lembremos de Jesus, quando ele nos diz: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não existe nenhuma enfermidade, nenhuma provação que você esteja passando, que você não encontrará no Evangelho, em Jesus, o lenitivo, o bálsamo, para que essa provação seja suportável ou até desapareça. Foi por isso que Santo Agostinho, naquela mensagem que eu citei anteriormente, ele nos diz: a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre para os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombra do presente. Não nos pergunteis então, portanto, qual remédio curará tal úlcera ou essa provação ou essa obsessão. Um só é infalível: a fé. Olhar para o céu, para o horizonte. Aquele que tiver fé será posto sob a proteção do Cristo e não sofrerá mais. Enquanto o seu corpo sofrer em convulsões, no momento da morte ele deixará escapar uma alma resplandecente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. As palavras de Santo Agostinho. E lembrando aí das palavras de Emmanuel, muito bonitas, de forma poética, para aqueles que partiram. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a nascer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é o orvalho da esperança. E a morte é a própria vida numa nova edição. Todos nos reuniremos. A dor é dolorosa, porque ainda não temos ainda a condição evolutiva de compreender. Em mundos mais evoluídos, essa dor já desapareceu há muito tempo. Todos nos reencontraremos na eternidade. E riremos desses momentos de dor. Porque lado a lado, frente a frente, uns com os outros, numa família única e unida, num propósito universal com Cristo, nunca mais haverá dor. Saudade. Foi por isso que o João Evangelista, no Apocalipse, naquela visão impressionante sobre a Jerusalém do futuro, que é a humanidade que ainda haverá de vir, que nós construiremos sobre os nossos golpes incessantes da charrua e da enxada evangélica no arado, no campo do mundo, individual, intransferível, cada um fazendo a sua parte. Chegaremos naquela nova terra que os mansos herdarão, que o João Evangelista, de forma poética, nos fala: eis que vi novos céus e novas terras. E não havia mais dor, não havia mais morte, não havia mais enfermidades e nem lágrimas. E todos estavam revestidos de um corpo glorificado. E para encerrar, já que falamos das luzes do Consolador, dos dogmas da reencarnação e da evolução dos espíritos pela lei do progresso, citarei aqui a mensagem do Espírito de Verdade, que engloba todas estas coisas e nos traz profundos ensinamentos, onde ele nos diz assim: venho como outra hora aos filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente ou outra hora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o bom Deus, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos não mais por profetas e apóstolos, mas pelas vozes dos que se foram e se farão ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida
durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que vos imitai as trevas da vossa inteligência, não afasteis a tocha, o archote, que a clemência divina deposita em vossas mãos, para clarear vossos caminhos e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão por vossas fraquezas, por vossa imensa miséria, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede e amai, não mistureis o joio com o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além do túmulo, onde acreditáveis o nada ou o vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós também os vencedores da impiedade. Essa mensagem foi psicografada, colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Consolador, atribuída ao Espírito de verdade. E aqui nós encerramos desejando a vocês o melhor de Cristo, desejando a vocês que o Evangelho preencha as vossas almas naqueles lugares ainda vazios, e naqueles lugares cheios, que seja retirada ainda toda erva daninha que possa obnublar a vossa visão de Jesus.